Hoje nós viemos aqui conhecer um senhor que está fazendo 106 anos, é isso mesmo? 106 anos. O Alex me trouxe aqui porque ele falou que, olha, Carlos, tem um senhor aqui que parece que é fundador da cidade, né? Na verdade é a pessoa mais antiga moradora de Maraã, né? É como se fosse o fundador mesmo do município. Então, Tem uma história ligada a Maraã, porque Maraã tinha uma sede em outro local, né? Que era um lugar chamado Jacitara. E depois teve uma mudança de sede. Então, seu Ângelo, que está fazendo 106 anos hoje, ele é um dos primeiros moradores daqui, desse lugar chamado Maraã. vamos lá conhecer o seu Ângelo. Inclusive, fizeram aqui, montaram várias cadeiras aqui do lado de fora da casa. E ele é flamenguista, né? Flamenguista. É flamenguista. Vamos lá. Com licença. Com licença. Com licença, boa noite. Aqui está o seu Ângelo Gonçalves. 106 anos de idade. Hoje ele está completando 106 anos de idade. É muita coisa. Seu Ângelo, em primeiro lugar, parabéns para o senhor. Obrigado. Tá? Felicidades para o senhor. Meu avô morreu com 136. O seu avô morreu com quantos anos? Com 136 anos. 136 anos? Isso já é... Tudo indica que é genética, né? Genética boa. E ele tá bom aqui, né? Tá firme e forte aqui, ó. Tá bonitão. O homem tá bonitão. E ó, não é nem... Tô mais enrugado que ele. Seu Ângelo, me conta que o senhor nasceu aqui em Maraã? Eu nasci dentro do Aranapu, lá. Não está de Gaioara, lá dentro do lago Fernando de Mutum, não sei. Não conheço lá. É longe, é? É longe. Não sei nem onde fica. Não, do lado do... Lá que meu pai fazia feitoria. Como é que é o nome do lugar que o senhor nasceu? Lago do Mutum. Lago do Mutum. Lago do Mutum. E aí faz muito tempo que o senhor mora aqui em Maraã? Desde quando começou. Então quer dizer que o senhor é um dos fundadores da cidade? Desde lá de Jacitara. Lá de Jacitara foi eu que comecei a roçar. Mas quando passou para cá, eu de novo. Que legal, né, cara? Olha só que privilégio eu estou tendo de conhecer um senhor com 106 anos e um dos fundadores da cidade. O senhor começou a roçar aqui para começar o vilarejo, a comunidadezinha. Uhum. Isso há mais ou menos o quê? Uns 95 anos atrás? Agora eu não sei. O senhor não lembra, né? Não. E aí o senhor casou aqui mesmo? Eu casei lá no Jacitara, mas eu casei. Lá que eu me casei. Seu Ângelo, qual foi a maior dificuldade para o senhor aqui no passado? Mas foi aí que eu passei aqui. Que negócio de... pela mata. Andar pela mata. Para andar pela mata. Naquela época não existia motor rabeta, era tudo no remo. Tirando o sopro. Eu comecei a trabalhar com a idade de 12 anos. Eu tomei conta de casa para sustentar 12 bocas, hein? 12? 12 bocas. 12 bocas. Com 12 anos ele já trabalhava para sustentar 12 bocas. Eu estou tentando repetir aqui, eu não sei se o microfone está captando bem. E com 106 anos é bem complicado, né? Não é fácil não, né, seu hoje. E mesmo assim, mas o senhor caminha bem, o senhor está bem? Não, cara, eu não sou bem porque eu estou desmentido daqui para cá. Eu não posso dizer. Desmetido aqui no Amazonas, é como se tivesse com alguma fratura ou tivesse algum deslocamento de costela, coisa mais ou menos desse tipo, tá? Como eu já fazem anos que eu ando por aqui, por esses beiradão, eu vou aprendendo com vocês o palavreado daqui, da região. Mas essa palavra desmetido não é só daqui, né? Tem outras regiões também, né? E o que o senhor aprendeu nesses anos todos, seu Ângelo? De ensinamento, assim, que serviu de ensinamento para o senhor? Ele pescava muito. Ele pescava muito. O senhor era pescador? Matou muito peixe-boi e pirarucu. O senhor matou muito peixe-boi, pirarucu.
e criaram coisa que queixada e antes isso era comigo mesmo. É? O senhor era bom caçador? Não, eu não caçava, não. Eu quando topava o bando aí no mato que eu dava cortando seringa. Era tanto bicho na selva que eles não precisavam nem caçar. O bicho para passar vinha. que ele matou foi tanto peixe boi que ele matou. É, ele tá falando aqui, aqui o filho. É filho, é? Neto. Neto. É, o neto dele tá falando aqui que ele, no passado, ele matou muita anta, tinha muita fartura naquela época, né? Imagina isso aqui, uma selva. Interage com ele também, porque ele é um dos... Pois é, o seu nome é? Francisco Vitório, mas só chama Chico Dávila. O seu nome é Francisco? É Vitório. Francisco Vitório. Mas o senhor é conhecido como? Chico Dal. Chico Dal. Deixa eu botar. Então faz o seguinte, eu vou botar o meu microfone lá perto do seu Chico Dal, porque o seu Chico Dal, ele. Deixa eu botar aqui, ó. Seu Chico Dal, por favor, vou botar o microfone aqui no seu bolso aqui, ó. Tá? Porque eu falo muito alto, não vai precisar de microfone. O microfone do seu anjo já vai captar, tá? A gente é tudo improviso aqui é tudo desse jeito. Seu Chico Dal, se o senhor puder passar todas as informações, o senhor conhece muito bem o seu anjo, né? Conheço ele. E de repente o senhor vai poder passar muita informação, até porque ele está cansadinho, tá meio ruizinho da costela, ou do peito, sei lá. Você é da costela Se o senhor quiser contar a história do passado, como é que vocês sobreviveram, como tudo começou, as dificuldades, as alegrias, os casamentos, os namoros, os bailes. Pois é, eu também me casei lá no Jacitara, já faz, em 66 eu me casei no Jacitara. Eu já conhecia ele já... Que idade o senhor tem? 81. 81. Olha, 81 anos. Completei 81 de setembro. Pois é, eu conheço ele desde lá do Jacitara. Então vocês já são amigos de infância? Somos amigos de infância. Ele pescava bem, ele cortou seringa, ele tirava castanha, tudo isso é para sobreviver ele. O tempo da seringa também? Também. Eu fico só imaginando uma selva dessa úmida, que é muito quente, muita malária, muito bicho. Esses senhores sobreviveram a tudo isso durante esses anos todos. Isso deveria ser uma coisa muito louca na época, né? Certo, é mesmo. Muito cansativo, muito trabalhoso. O que ele contou da agora é verdade. Ele que roçou lá no Jacitara, quando eu vim aqui em Maranhão também. Ele que roçou aqui para a sede para cá, para vir para cá. Isso aí era só um matagal só aí. Olha, ele tá com essa idade, né? Tem muito, né? Delegado aqui de Maranhão. Pois, ainda foi delegado aqui. Ele foi delegado aqui? Foi. Caramba, então nós temos que tomar cuidado, que ele pode me prender. O senhor não vai me prender não, né? Seu delegado, prendi o Tadeu. Lembra aquela música lá? Pois é. Seu Ângelo foi um senhor que eu conheci muito da minha infância. Um amigão. E o seu de Ângelo, verdade. O senhor passou algum apuro com a onça? Algum perigo? Não. Não? Nenhuma onça nunca tentou atacar o senhor? Só uma que cheirou no meu mosquiteiro, quando eu bati a mão aqui num punhal que eu tinha que desse tamanho, ela recuou, aí eu saí para fora daquela, atrás do outro lado, eu risquei o forte, eu digo, e o que você faz aí, hein? Abrindo o metrô. O miserável desse aqui, né, cara? Um punhal. Flamenguista ainda. Ei, o senhor é corajoso, hein? Sempre, né? Eu cortava a seringa de noite, só eu e Deus, na mata. Você pensar assim? Entrava às 6 horas, quando era meia-noite eu dava a volta na estrada. Quando era 5 horas da manhã eu ia pescando o corpo. Meu Jesus, Abel. Eu entro nessa mata aí, durante o dia a gente fica com a pulga atrás da orelha. Imagina durante a noite, que é o horário que a onça sai para caçar. Então, assim, é muita coragem, né? Muita coragem e sei lá, e também, assim, muita proteção divina, né? Porque para não ser atacado. E cobra, o senhor já foi picado por cobra? 2 vezes. 2 vezes? E o senhor sabe qual foi a cobra que picou? Foi uma foi surucucurana e a outra o jararaca, japó. Jararaca, japó, que é a E o senhor precisou tomar o soro? Não, eu tomei os ferros de paca. Tomou o quê? Ferro de paca. Fel de paca. Fel de paca? Fel de paca. Paca é aquele animal roedor
eles tiram o fel da paca e fazem um chá. E como é que é feito esse chá? Não, o chá faz o chá de carraco de cedro, aí bota no copo, aí pinga o fel de paca lá dentro, fica da cor de um café. Aí fica lindo. Então 2 vezes o senhor foi picado por cobra. Foi Olha, considerando a idade dele, o tempo que isso aqui era mato e o risco que eles passavam até foi pouco, né? Porque, Pois né? E conseguir sobreviver, porque eu vejo gente aí que foi picado 5, 6 vezes por cobra. Né? Gente bem mais nova. E malária, o senhor pegou alguma? lá eu peguei bem umas 4 vezes. 4 vezes. Daí pra lá. E a curupira? Eu pedi. O senhor chegou a ver alguma curupira? Alguma vez ela assoviou? Eu vi ela bater. Sabe por que no meu caminho da minha estrada? Tem. Peraí, como é que é? Não entendi. O senhor escutou ela assoviar? A curupira? E o que o senhor fez? Não tinha que raptar ela, não tinha que raptar ela. Ela não ataca não, seu... Aí eu e um compadre meu, compadre preto. Aí o compadre preto, eu disse pro compadre preto, se eu chegar aqui, ele tá aí na frente. Mas se ela vir pra cá, eu vou largar e uma piada de chumbo. O senhor andava armado? É? Nunca deixei. Qual é o calibre da arma que o senhor usava? Uma calibre 12 e um 44, papo amarelo. O 12 é para derrubar búfalo, né, nego? Dá um tiro e derruba o búfalo, né? E o senhor passou alguma pura assim com onça, com esses bichos aí da selva? Passei, eu me topei umas 4 vezes com onça. Mas assim como o seu Ângelo puxou o punhal, eu digo, tu vai querer mesmo, bem sentado. Mas o senhor estava armado? Tá, eu ia com a espingarda no ombro e a minha rastrança tudinho. Aí eu batia com a faca assim, ela só fez com a orelha assim e o rabo lá atrás. Eu digo, bicho, vai brigar. Onça parda? Preta. A onça preta. A onça preta. Aí eu digo, tu Que quer? é a mesma onça pintada, só que a coloração dela é escura, né? Aí eu só fiz as coisas, peguei a ponta da faca, a lata, abri o cartão. Quando fez pá, que abriu, meti o cartão, ela ia andando, eu atirei. Pá, a bicha levantou o rabo e correu. Foi embora. De raça, onça preta. E carne de osso, vocês comeram muito? Já comi. Comeram? O senhor nunca comeu? Não? Eu não como carne de onça, não como carne de capivara, eu não como macaco de qualidade nenhuma. É? O senhor já come tudo isso aí, né? Macaco? Já comi tudo. Né? Danadinho, aquele ali é esperto. Aquele ali, ele dizia pra esse aqui que macaco faz mal, aí ele comia tudo. É, seu Francisco? Comi, o senhor falava pro seu Ângelo que não é bom comer carne de macaco, né? Porque é remoso. Mas o senhor ia lá, matava e comia tudo, né? Comia tudo. Eu deixei de matar macaco, sabe por quê? Eu atirei no capel, dei 9 tiros e lá engataram lá em cima. Eu não errava não. Aí eu me trepei, cheguei lá, engatei esse macaco, o bicho gritava e me deu medo. Joguei dentro da tepei. Aí quando eu vinha descendo, já ia subindo num pau. Aí eu peguei no rabo do bicho, o bicho gritava e peguei meu cacete de caçatar pirarucu por onde pegava. Peitei, não pegava, o braço tudo quebrado, joguei lá pra trás. Aí foi nós já Que saquei. macaco era? Guariba. Ah, o guariba. Capelão que chama. Aí eu quebrei uns galhos de ingá, botei em cima dele, ele quer saber, já me embora, já voltando. Quando demorou a canoa, o casco balançou e visou as folhas. Eu olhei e tava desse jeito assim, ó. Piscando, digo, fala meu pai do céu. Eu toquei a meia, agarrei o bicho gritava. Aí eu pau com o cacete e joguei pra lá. Aí vim embora, quando cheguei já perto de casa, eu olhei e já tava desse jeito de novo na beira do casco. Aí eu cheguei e disse pra mulher, digo, é o derradeiro macaco que nós vamos comer. Eu contei pra ela. Nunca mais matou? Nunca mais matei. Bom, isso aí é a cultura daquela época. Naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje da preservação, não tinha nada disso. Então a gente acaba até que caçava, matava. Eu também tive espingarda calibre 12, tive quando tinha meus 14 anos. E a cultura da gente foi de caçar, de matar para comer. Isso hoje, bem dizer, não vou dizer que acabou, não acabou. Existem muitos caçadores, mas diminuiu bastante. Né? Diminuiu bastante. E é bom, né? A gente tem que ter consciência que o animal, ele precisa. Nós precisamos do animal para ele. E ele precisa fertilizar. E para ele fertilizar a própria. Fertilizar não, para ele. É ele que faz a plantação, né? A cutia, por exemplo, a cutia é um baita de um plantador de castanheira, né? Certo, Então, assim, cada animal tem a sua função na terra. Mas a gente entende que naquela época
era difícil de carne e tinha que matar um animal para comer, né? Um porco do mato. Para muita gente que não sabe, aqui no Amazonas existe duas espécies de porco do mato, que é o queixada e o catitu. Catitu, né? O catitu. Isso aí. Diz que o queixada é muito perigoso, é isso, senhor? O que é perigoso é aquele da mão branca. Quando você vê no bando, pode espiar na mão dele. Se for branco aqui, daqui para cá, pode cuidar disso, porque se você atirar, ele parte em cima. Agora desses outros, desses pretinhos, não. Você atira, o bicho corre. Porque o catitu, ele é pretinho, mas o queixada ele tem essa parte aqui branca, né? E o catitu tem uma coleira assim. Isso. Eu matei muito catitu e queixada. Um dia nós pegamos um bando aí no mato, matemos 15. Naquela época era de bando, né? Um bando que Deus me defende. Era muita fartura de carne de caça na época? Deus. E sobre as festas, qual era o tipo de festa que vocês tinham por aqui, faziam por aqui? Eu fechei a São Francisco. Festa de São Francisco? E foi o meu professor que quando eu comecei a andar, meu irmão estava brincando no terreiro com minha irmã, fazendo o tal de marcha, e coçando o papai, que o mamãe disse que o papai estava ligado na rede de balão e a mamãe costurando. Quando ele disse, olha lá, senão coça a mão do meu filho. Minha mamãe que ele não fechou a boca. Aí eu estava coçando, aí eu fui levar a mão para fazer mesmo aqui, que aí a mão que pendurou para cá. Olha, já que o papai escutou o grito que ele correu para lá. Ela estava na mata. Lá foram fazer remédio. Aí o papai fez uma promessa com São Francisco. Se São Francisco fizesse com que minha mão emendasse direitinho, não fez problema nenhum, ele ia trocar uma imagem de São Francisco. De fato, trocou aí, ele mandava rezar todos os anos. Aí foi o tempo que ele morreu, aí fiquei, não podia saber, a mamãe chamando para fazer acender vela no dia que era o dia dele, a mãe acendia vela. Eu disse, quando eu ficar grande, eu vou festejar meu santo. Eu festejava, aí era festona mesmo. Né? O senhor foi casado? O senhor foi casado? O senhor casou-se? Casei. Teve quantos filhos? Na igreja, 10. 10 filhos? Todos estão vivos? Não, só tem 6 mulheres e um menino macho. Que são vivos? Morreu 3. É bacana, uma história muito bacana, né? Para uma pessoa que está completando aí 106 anos, o senhor é a pessoa mais idosa aqui no município? É mesmo. Então, olha só que legal. Estou entrevistando aqui a pessoa mais idosa aqui de Maraã. É um orgulho aqui até para a cidade ter uma pessoa tão idosa, né? Que não é fácil chegar a essa idade aí. A minha mãe está com 83, né, Leite? Vai fazer acho que 84 anos. 84 anos, minha mãe. Quero mandar aqui um abração, um beijão para minha mãe. Odete, uma polaquinha ela era lá do Pinheiral, nasceu em Pinheiral, Santa Catarina. Depois foi morar em Florianópolis quando casou com meu pai. Então é isso aí, são pessoas que fizeram história, né? E vão deixar um legado aí para os filhos, para os netos. Muito exemplo, muita garra, determinação, que não é fácil para o mundo de hoje, né? O senhor quer deixar alguma palavra para as pessoas que vão assistir depois do senhor? Uma palavra de conscientização, uma palavra de carinho? Não, na hora que eu vou não falo nada não. Só me assistindo. Ah, é? Então tá bom, né? Seu Ângelo aí já com 106 anos não é fácil, eu imagino que não é muito, né? Ele está conseguindo aqui até se expressar bem, né? Seu Francisco, e o senhor, seu Francisco? Olha que eu perdi minha vista. O senhor está seguindo uma vista também, né? Não enxergo desse lado. Isso foi uma ferrada de caba. Ferrada de caba? Caba. Tá vendo? Ó? Caba é o maribondo, tá? Aqui maribondo. No Amazonas chama de caba. Eu roçando, ela veio, ferrou. Bem na menina dos olhos.
Eu não me lembro. Quando me recordei, era 2 horas da tarde, quando me recordei era de madrugada, 1 hora da madrugada. Aí só aquela fumaça. Que idade o senhor tinha quando Tinha 30 e poucos anos, 37 anos. 37 anos perdeu uma vista? É, eu já era casado com minha mulher, ninguém tinha nenhum filho ainda. Aí eu fiquei assim, foi branquejando, Ficou branquinha? ficou branquinho, ó, E vendendo. hoje como é que é? Hoje é normal pro senhor? O senhor Eu enxerga enxergo normal? desse lado, mas pouco. É. Já fui operado desse lado. Mas logo em seguida o senhor se acostumou bem? Me acostumei bem. Acostumou bem? É. É porque nós temos um amigo lá que é o Barrinha, um abraço pro meu amigo Barrinha, que também ficou cego de uma vista. E fizemos de tudo para ver se a gente conseguia recuperar a vista do Barrinha, mas não teve recurso. Foi uma inflamação no nervo óptico e aí o médico descartou qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de cura, né? A vida é assim, né? A gente não sabe o dia do amanhã, né? Então a gente tem que ter paciência e levar a vida, né? É. Então, maravilha, eu acho que deu para vocês entenderem aqui, né? Quem são esses dois personagens aqui, seu Ângelo que está fazendo aniversário. E eu vi lá, fizeram uma decoração bonita lá com a estampa do Flamengo, né? Você é flamenguista há muito tempo? É desde quando eu me entendi que eu ia falar no Flamengo. O senhor não quer, a partir de agora o senhor não quer mudar para torcer pro Botafogo, não? A gente, aí eu ia mandar uma camisa do Botafogo pro senhor. O senhor não quer? Não mudo, não. Não muda? Não mudo, não. De jeito nenhum. Seu Ângelo, obrigado, querido. Obrigado. Deixa eu dar um abraço ao senhor. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigadão. Não vou apertar muito ele não, porque ele tá todo dodóizinho aqui no peito, né? É aqui, ó. Isso é. Melhoras pro senhor, tá? Ainda bem que não é do lado do coração, né? É não. É. É daqui. Então tá bom. Seu Francisco, prazer ter conhecido o senhor aqui, tá? Pessoa Tá bom, assim, obrigado. simpaticíssima. Ajudou aqui a explicar um pouquinho, né? E é isso aí, pessoal. Mais uma história de superação e como é que se diz? E de exemplo aqui, numa selva tão remota, tão longe de tudo. Foi muito legal a gente ter entrevistado aqui o seu Ângelo. E assim, eu tô muito feliz, né, de tu ter me trazido aqui, ter feito a entrevista com o seu Ângelo. Eu acredito que ele deve ter muita coisa para contar, só que ele tá meio doentinho, tá, e tudo mais. Mas assim, tu estavas contando algumas histórias ali sobre a vinda dele para cá. Ele saiu de uma outra região, veio para cá. Aquela história que tu estava falando ali do, como é que é? Do Cantagalo. Conta um pouquinho essa história do Cantagalo. Então, eu ainda não conhecia também o seu Ângelo pessoalmente. Para mim é uma honra e uma dádiva. Tu não conhecia pessoalmente? Não, pessoalmente não. Eu conhecia por conta da história de Marã. Eu resido na sede do município pouco mais de 10 meses, né? Por conta do meu trabalho. E aí eu fui estudando, buscando sobre a história de Marã. E aí cheguei até o seu Ângelo, né? E ele faz parte dessa história de Marã. Então, diz na história que o povo que morava lá na região do Jacitara, que é a comunidade que existe até hoje, eles vieram de mudança porque o local era meio que macabro, né? Tinha algumas histórias, meio assombrado. E aí tem a história do Cantagalo, inclusive era enredo lá de uma das agremiações do festival, né, do Boto Tucuxi. E aí, estudando, conhecendo, eu tinha também a vontade de conhecer o seu Ângelo pessoalmente, então para mim é uma felicidade de poder conhecer esse homem, né? 1 século mais 6 anos, isso aí são muitos anos, né? 1 século mais 6 anos é muita coisa. É isso aí, mais uma história aqui do nosso Marã. E essa aqui é nossa, hein? Da banda Balanço. O nome da banda é Balanço e o cantor é Moab. É forró a noite inteira, festa do interior, todo mundo tá dançando. Esta é a Dona Raimunda, filha do seu Ângelo. Dona Raimunda, a senhora deve estar hoje muito feliz, vendo o seu pai completando 106 anos. Século e mais 6 dias. Mais 6 anos, né? Mais 6 dias, não, mais 6 anos. O que a senhora tem a dizer em relação a essa longevidade do seu pai? Para mim é uma felicidade, um orgulho do meu pai, porque sempre nós fomos pessoa dos interior, né? Que nós viemos para cá e ele, meu pai, foi um pai,
um pai, porque nunca faltou nada para nós. Foi sempre uma pessoa humilde, mas nunca faltou nada para nós. Até hoje eu me orgulho do meu pai. Meu pai tá bem, tá morando comigo, é o maior orgulho meu. A senhora é a quinta... É a quinta filha dele. A quinta filha de 10, né? É. Então é bem dizer a filha do meio. É. Maravilha. E hoje o pessoal veio para cá para fazer... É. Os amigos dele, neto, bisneto, tataraneto. Tataraneto, né? É. A senhora mora aqui mesmo? Moro. Certo. Eu, quando ele fundou aqui o Maranhão, que meu pai veio para acompanhar para fundar o Maranhão, eu estava com 9 dias de nascido. Minha mãe e meu pai me falaram. Ah, a senhora tinha 9 dias de nascido, então a senhora, bem dizer, é uma fundadora também, né? Bem Exatamente. pequenininha, já fazia parte dessa comunidade. Exatamente. É. Legal, Exatamente. maravilha. Tá, parabéns para a senhora, parabéns para o seu pai e por essa família linda, né? Que tá todo mundo aqui unido, né? Exatamente. Porque não é só o aniversário, mas sim a união da família, né? O exemplo, o legado que ele está deixando aí, que ele está construindo, né? É. Parabéns, obrigado, viu, Obrigado. dona Raimunda? Pra mim tu é especial, nunca vi ninguém assim. Minha mãe algo sabor, que me enlouquece sempre. Segunda sabor ruma, na terça abacaxi, na quarta sabor maçã, na quinta sabor que eu rei. Alô, fim de semana. Gravar um pouquinho aqui das ruas de Maranhão, para quem quiser conhecer essa região aqui. Às vezes a pessoa não sabe como é que é no interior, e aí a gente mostra um pouquinho de como é por aqui. Aqui predomina a motocicleta, eu não vi ônibus aqui, provavelmente não tem ônibus, é parecido com Tefé. Pois é, hoje nós viemos aqui no restaurante para almoçar, mas aí o restaurante estava fechadinho, né? Hoje é domingo, aí nós perguntamos para essa menina aqui, essa mocinha aqui. Pois é, aí eu conversei com eles, né? Se eles quiserem fazer um assadinho, era para eles fazer um fogo, né? Carregar a assadeira, eles estão... Esqueci o teu nome. Carlene. Hein? Carlene. Por que tá rindo, guria? Ela fica... Tá igual uma chuíca, ela fica rindo à toa. Ei, escuta aqui, ó. Nós vamos fazer... Aí ela falou para mim assim, a Carlenda? Carlene. Carlene. Ô, Carlo... Com leite, Carlene. Agora é mais ou menos. Aí ela falou assim, ó, Carlos, nós vamos ter que puxar o assador pra cá, a assadeira pra cá, vamos puxar pra cá e vamos fazer um churrasquinho. Nós vamos fazer um domingo diferente hoje. É, um domingo diferente. É nós mesmo, vamos fazer o nosso assado. Vocês não vão preparar. Bate aqui. É nós. Vou ficar engraçado lá. Não, muito alto, você vai fumar. Esse aqui, ó. Rapaz, você escondeu nós temos que botar uma pedra embaixo do pé aqui, que o pé tá caindo. A Carlene foi atrás do pé. O Carlene, se esse aqui cair, vai dar um... Beleza, fechou. Tá no nível? E tem um prumo aí, um nível aí pra gente fazer pra ver se tá no nível aqui. Aí aqui agora é o seguinte, ó. Aqui no Madão, a gente vai botar a carne aí, o troço fica aqui assim, ó. É? Assim, ó, braçal. Tem que levantar pra poder fazer. Vamos fazer o fogo agora. Vamos botar o carvão agora. Carlene, me diz a quanto tá de carvão. Pode colocar tudo. Tudo? Tá, aí tem um combustível para dar um início ou não? Na castela de ovo. Nós vamos começar o fogo com papel. Se vai dar uma fumaceira, tá o calor danado aqui, nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui defumado pela primeira vez. Pra quem queria defumar o João Mário, vai sair defumado Ele que vai ser defumado. os dois aí, ser defumado os dois ao mesmo tempo. É isso aí, Carlene. Se tiver, não tem óleo de cozinha usado aí, não? Ah, ela sabe, ó. Carlene entende tudo. Bota aqui, Mas era mostrado. pra botar o carvão em cima. Não, não bota ele aqui, só deixar a gente... Vou botar o carvão em cima agora aqui, ó. Pronto, bota aqui assim. Depois a gente dá uma espalhadinha no bicho pra ele ficar bacana, né? Tá, acho que tá. Melhor pra acender, João Mário, que a mão dele tá toda... Deixa eu soltar aqui.
Vamos lá, segura, galera. Deixa assim mesmo. Isso aí vai queimar. Aqui, 400 lá. Bota o fogo nas 4 pontas, nas 3 pontas. Aqui. Vamos mostrar agora como é que se come um churrasco em Maranhão, feito por nós. Manezinho da ilha, lá de Floripa, lá da Paraíba e aqui de Tefé. Tem mais uma menina que é lá de Tefé defumada. Vamos sair defumada aqui. Compensação, bichinho. Não vai parar. Será que você estiver chamando mutuca? Não, né? Tem um negócio para parar aqui, ó. Depois. Vou dar de mangueirão por ali assim. No Mangueirão, é? É. Ah, lá na Mangueira. A senhora viu na televisão? Eu vi, foi o senhor lá na festa. Lá no... Mas a senhora viu no canal do YouTube? E foi o senhor lá na comunidade, na festa, dançando, dia de ano, dia de Natal. Mas foi no canal do YouTube que a senhora viu, né? Vi no YouTube, vi ao vivo. Ao vivo aí. Ei, vem cá, como é que é o seu nome? Ricardo, então eu tiro foto aí dele, ele manda lá pro irmão dele. Ô, Moreninha, vem cá, como é que é o seu nome? Maria. Maria. Manda lá pro... Vamos lá. Maria, meu amor, paparará, para, sabe dançar carimbó, não? Legal, esse povo aqui é legal. É engraçado, Ei, Maria, gostei dele. Ei, Maria, vamos comer um churrasquinho hoje bacana? Né? Se Deus quiser. Top das galáxias, né? Ei, Fica aí, tirar uma meu. foto comigo aqui, vem cá. Vamos lá. Com a mão suja assim, ó. Vem aqui, pra ela tirar daí. E o fogo pegou, maravilha. Tá pegando fogo aqui legal. Aqui é a banquinha da Dona Maria. Dona Maria bacana aí, ó. Dona Maria, aqui a senhora faz uma comida especial também, Dona Maria? É. Faço sim. Maria bem querida aí, ó. Domingo trabalhando, Dona Maria. Olha aqui. O que que a senhora tem de comida hoje aí? Eu tenho um guisadinho. Ó, guisadinho. Ah, guisado, é. É, É carne de boi, né? carne de boi. Carne de gado, né? Carne de gado. De gado, porque a gente não sabe se é boi, se é vaca, né? Não sei se é boi ou se é vaca. Legal, tem aqui, ó. Esse é meu filho. Esse é filho da senhora? É, Ah, é? meu filhinho. Como é que é o nome dele? Mas tem o nome, meu filho. Edson Júnior. Edson Júnior. Edson Júnior. Levanta, fala direito. Maravilha. Pega o cachorrinho. Bacana. Então aqui é a banquinha da Dona Maria. E a senhora é vizinha da Da Carlene. Carlene? Sim. Legal. E a senhora tá gostando lá do nosso fogo? Gosto, sim. Ficou bom o fogo lá, né? Ficou. Vamos comer aquele churrasco que o senhor faz. Se não fizer aquela fumaceira toda, tá bom, né? Tá bom. Sim. Maravilha. Gostei do senhor, desde que eu vi na televisão, Lá na gostei do senhor. lá- Aí na Mangueirão vi o senhor dançando. E nós vamos passar o ano novo lá, sabia? É? Eu vou passar em Manaus. Ah, a senhora vai para Manaus? Vou lá com meus filhos. Ah, os seus filhos moram em Manaus, Mora. é? Como é que é o nome dos seus filhos? Que mora lá em Manaus é Ediceu e Eliseu. Manda um abraço para eles. Tá, manda um abraço pro Eliseu e pro Ediceu. Estou aqui, estão me filmando, estou fazendo meu trabalho aqui, vendendo, estão vendendo na minha mesa. O Eliseu não é o Eliseu Rabelo, não, né? Não. Não. Eu tenho um amigo lá em Manaus que é Eliseu Rabelo. É? É, Eliseu. Um abraço pro Eliseu Rabelo. É. Então é isso aí, vamos nos preparar ali, vamos ver como é que tá o fogo lá para Vamos. não pode sim. apagar. É, tá bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado também. A Arliene já botou a mão na massa, já tá fazendo um picadinho aqui bacana. E aqui a dona Carlene, a dona Carlene já tá cortando aqui uma carne, já tá fazendo aqui um outro ensopado aqui. Esse ensopado aqui o que é, dona Carlene? Ah, Esse ensopado aqui o que é? é um escabeche que eu usei ontem. Escabeche? É, escabeche. É, escabeche. É. Mas que tipo... Ovo, macaxeira, banana, de sardinha. Pô, isso aí é bem nutritivo, né? É. Beleza, mas o nosso prato agora vai ser uma carne, né? É, o prato vai ser um coração e uma carne aqui que eu até esqueci o Ó, é o coração e essa carne aqui, não interessa que carne é, nós vamos comer, né? Mas tá gordinha. A Carlene é muito animada, muito engraçada. Vamos lá, é isso aí. Vamos lá ver como é que tá o fogo. Vamos ver como é que tá o fogo. Tem que botar carvão, Vou botar mais carvão aqui já. E agora temos que fazer aqui, ó. Usar a tampa da panela para usar
Pra fazer um vento aqui, como se fosse uma forja. Vamos lá, jogar um pouco de ar aqui, de vento, para poder fazer o carvão pegar legal. Tá, pegou já. Vocês são filhos da dona Carlene, né? Hein? É a dupla Batman e Robin. Ei, onde é que vocês vão? Voltar no esteco. Tá, beleza. Então hoje nós vamos comer arroz, tem macarrão, feijão maravilhoso e tem essa... O escabé. É escabé? Escabeche. Escabeche? Escabeche. Esse escabeche é alguma comida de outro país? Não, é nosso mesmo, é brasileiro. É brasileiro? É brasileiro. Beleza, a brasa lá tá a 1000 por hora. Ah, eu acredito mesmo. Tá ficando boa. Tá na Tá salada. quase pronto aqui já, ó. Chega. Aí, já tá temperadinho, ó. Rapaz, ela é muito ligeira, ela é muito rápida. Aí agora o assador vai ser o que tá filmando. Quem é um assador aqui? É o que tá filmando. É o que tá filmando, vai ser o assador? Vamos lá, vamos lá. Tens aquele garfão grandão? Tem. Vamos pegar o garfo lá pra gente botar a carne aqui. Pode, só pode queimar a carne, hein? Não, vamos lá, Não vamos lá. espalhou nem o carvão. Tem que espalhar um pouco, né? Mas cadê o... Eu preciso de uma... Vai ser mesmo? Pode ser. Espalhar um pouco o carvão aqui, ó. Espalhar um pouquinho o carvão. Eu quase não costumo assar carne, né? Então eu tô meio fora da... Agora quem assa muito mesmo carne é o meu irmão Dudu. Dudu, um abraço, Dudu. Dudu é um assador profissional lá de Floripa. Dudu é muito bom pra assar carne. Vamos aí fazer o... Acho que tá bom, né? Tá bom. Não sei se abre. Não sei se tá. Nós não podemos deixar cair. Se cair já era. Já foi a nossa refeição. Carlene, cara, Carlene foi rápido pra caramba, aquelas rapidinhas lá. Ela tem a gente dele. Tempera isso aqui, ó. O Nil traz essa forma pra perto de ti. Tu não vai deixar cair no chão. Aí com o coração, né? Agora eu vou pegar assim, ó, por trás. Cozinhar nessa do lado. Aqui, ó. Bora. Carne é o que não falta. Outra. O outro lado do coração. Virar ele pra cima. Depois eu viro pra baixo. Depois eu vou virar. Deixa eu dar uma assada com ele. Tu acha que eu sou um bom assador? Assim de cara, assim, olhando assim? Não. Eu pensei que ele ia me elogiar, cara. Não, assim, ó, a gente não tem a frase que Canzinho aqui, ó. Ô Carlene, tu acha que eu tô indo bem? Tô indo bem, eu? Tá indo muito bem, não, velho. Ninguém me ajuda lá aqui. Ninguém me ajuda aqui, ó. Tá. Eu pensei que as pessoas iam me ajudar aqui, tá difícil. Ainda bem que eles são sinceros, né? Mas a pessoa tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, né? Agora sim, falta mais 2, mais 3. Esse vai aqui. Este vai aqui. Esse é o prato dele e esse aqui vai. Esse aqui vai. Bem. Onde é que vai esse aqui? Aqui, ó. Aqui assim? Tu diz que é aqui. Se tu diz. Show. Agora esse mulinho aqui, depois a gente dá uma conversadinha. Beleza, vamos deixar aqui. Arruia. Assador oficial. Vamos lá, agora vamos virar pela primeira vez, porque depois nós vamos virar de novo, vamos virar de novo, vamos virar de novo, vamos virar de novo, até o bichinho ficar assadinho. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Uma viradinha. Aqui, vamos virar isso aqui também. Tá bonito, bonito, bonito. Tá bem suculento. Vamos virar esse aqui também.
Então é isso aí, agora eu vou virando daqui pra lá. Prontinho, acabei de virar. Agora vamos esperar mais um pouco, deixar sair esse outro lado, depois a gente vira de novo. Agora eu vou pegar um molho, esse molhinho aqui, ó, e vou jogar em cima da carne, que é assim, ó. Começar por essa daqui, ó. Como ela tá com uma caidinha, eu vou jogar no lado de cima aqui, ó. Para manter a carne hidratada. Tem uma gordurinha, né? Deu conta, né? É, Aí quando eu vi... o teu assador desistiu aqui, foi? Desistiu. Já estava até quase queimando a carne, né? Já tava Hein? quase ficando pretinho. Ei, mas temos que botar um molhinho aqui, não temos que botar um molhinho? Pois é, pra tirar esse pretume. Botar Porque um molho meu pra tirar assador, esse eu pretume olhei aqui, e ó. digo, mas meu assador tá Agora, por ali. esse assador que tu contratou aí não tá com nada não, hein? Tá, não. Eu, se eu fosse Não foi tu, aprovado, não. Se eu- ele for entregar o currículo dele por aí, não vai se eu ser fosse tu, aprovado. eu não ficava mais com esse assador, porque esse assador aí parece que não tá com É nada. verdade. É quase 1 hora e o assador pra gente. Quase 1 hora aqui assando e tá queimando a carne aqui, o assador não deu conta, né? Verdade. É, isso aí é. O assador não deu conta. Manezinho da ilha vem pra cá querer assar aqui no Amazonas só. Ah? Ednei que faz um trabalho bonito aqui, um trabalho Social. um trabalho social aqui com a gurizada aqui, na área de tudo um pouco, né? É, de tudo um pouco, na área urbana e na área rural, né? Principalmente na área rural, onde nós temos muitos talentos esportivos e a gente leva essa oportunidade, né? Através do departamento de esporte, através do apoio do... O som tá um pouco alto aqui porque nós estamos bem do lado aqui um onde bingão. aconteceu o show, né? O festival folclórico aqui. Então tá rolando um som, daqui a pouco vai acontecer um bingo ali. Então, por conta disso aí, nós estamos aqui tudo no improviso, não foi combinado. Eu nem conhecia o nosso menino aqui. Mas já acompanha já o trabalho aqui. Já é seguidor do canal, né? Com certeza, Maravilha. há muito tempo. Deus abençoe aí vocês. Legal, cara. Então é isso aí, ó. Desejo aí um bom trabalho para ti, né? Que tu continue fazendo esse trabalho social que é muito importante. Uma sociedade bem assistida, ela traz ela desenvolve um país melhor, muito melhor para todos nós. E a nossa juventude precisa muito disso, né? Muitos jovens estão se perdendo, infelizmente, para o mundo da criminalidade, da droga, e esse projeto é de suma importância para que venha gerar oportunidade dele sair desse caminho errado, né? Quem sabe a gente ainda vai ter a oportunidade de mostrar um pouco do teu trabalho no interior. Poxa, seria ótimo. Vai ser bacana. Muito bom. É isso aí. Obrigado, querido. Valeu. Vamos almoçar com a gente? Pode almoçar. Ó, a comida tá prontinha aqui já, ó. Prontinha. Mas o João Mário não deu nem tempo, rapaz, aqui, ó. Ele já tá aqui, ó, cortando o churrasquinho. E aí, ficou bom o churrasquinho? Ficou, tá Hein? top. Esse assador aqui de hoje, O assador é bom, né? o assador é bom. Esqueceu da carne lá e foi embora. Esqueceu né? da carne e foi Esse assador, embora. Rapaz, eles nem me chamaram, tá vendo aqui, ó? Tava distraído ali, ó. Tá distraído, mas foi lá mais calmo. A Carliane fez um vinagrete aqui, ó, top também, ó, bem temperadinho. Quem foi amiga aí, ó. Ah, foi ela que fez, né? Foi. Foi essa menina aqui, ó. Maravilha. Show de bola. Maçã assado, picanha assada. Comemos bastante, agora vamos. Bastante. O bucho encheu, como é que é o carapanã? Encheu o bucho, agora vai embora, né? Gostosa, caipirinha com limão na guarataia. Maravilha, obrigado, querida. Nós estamos nos despedindo aqui dos alunos. Tchau, querida. Eu vou lá contigo. Bora lá. Galeguinha da Selva. Tchau. Eu vou fechar aqui, eu vou lá contigo. Tá bom. Vamos lá. Tchau. Tá bom. Ei, dona Maria, quem sabe a gente vê por aí ainda, tá? A gente se vê. Nós vamos vir aqui ainda almoçar, tá? Tchau pra senhora. Sai comigo, tá bom? Tchau pra senhora. Tchau. Tchau. Aquele abraço. Maravilhoso. Abraço de amor. É bonitinha ela. Gosto muito. Tá pequenininha, mas Deus o coração. abençoe. Coração de mãe. Abraça todo mundo. Ah, A gente vai voltar aqui ainda. tudo que for pro Senhor, pra quem anda com o Senhor, Deus vai abençoar mais. Obrigado, querido. Vamos lá. Tchau, meus amores. Vou chamar de mulher boa, vou chamar de mulher boa,
chama de mulher boa. Vai, Zé Furacão negou. Sem sucesso para essa turma. Vem mais um. Isso aqui é sucesso, amor. Em nome de Deus via recalcar a paz. Ó, Lei, tá vendo? Se encontra uma roupa aqui, um vestido. Parece que ela tinha um vestido bonito aqui. A Lei, esse é muito bonito, hein? Esse aqui é muito... Deixa eu ver, bota em ti. Vai provar ele? Ó, bem top mesmo aqui, ó. Magli, essa moça bonita aqui é Magli. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da loja dela. É tua loja? Sim, da minha mãe. Hein? Da minha mãe. Da tua mãe. Vou mostrar aqui. A ideia de mostrar... A ideia de mostrar essas lojas aqui é porque assim, eu acho tão bonito as roupas femininas aqui. É bem diferente das roupas femininas lá do sul. Aqui elas são mais coloridas. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Vou mostrar aqui. Muito bacana, hein? Se alguém fora daqui de Maranhão quiser comprar, vocês mandam via correio? Não. Não dá pra mandar? Não dá. Por quê? Muito longe, demora muito. Demora, mas vai pegar? Vai vender? É verdade, mas aqui é um lugar muito pequeno, né? É muito longe de tudo, né? Muito longe, e quase ninguém conhece aqui. Mas agora vai conhecer. De fora. É verdade. Agora vai conhecer. Então tá bom, querida. Obrigado, tá? Qualquer coisa depois é só mandar o contato, a gente bota na descrição. Aqui em Maranhão, a gente acaba conhecendo pessoas muito queridas, pessoal muito engraçado. A gente entramos numa loja e quem é que tava lá? Maria, né? Maria tava lá e a Maria tava sorrindo. Assim, Maria, por que tá rindo, Maria? A Maria é muito engraçada. A Maria gosta de rir, né, Maria? Aí, a Maria transmite alegria, transmite paz. Muito bacana. E ela tá aqui com a família dela toda aqui, ó. Maria, as filhas da Maria, né? Essas duas meninas aqui. O senhor conseguiu. E mais essa menina aqui. Mais essa menina, mais essa moça aqui. Sobrinha, estão tudo aqui. E aí, compraram muita coisa? Comprei. Preparada pro Natal? Pro Natal.
Maria, dá aquela risada, Maria. Vai. A Maria é muito engraçada. Maria, um abraço pra ti, tá? Felicidades, tá? Gente aqui do Maranhão, pessoal animado, pessoal bem querido, tá? Felicidades pra vocês, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todos vocês. Obrigada. Tá bom? Eu também. Tchau. Minha esposa. Obrigado. Tchau. Movimento aqui, ó. A porrada é seca. 120 cadeiras. Aí, ó, 120 cadeiras aí, ó. Esse é Maranhão. E aí, pessoal, a gente passando aqui pelas ruas, a gente encontra assim, ó, esse churrasco feito aqui, ó. Tambaqui assado, tem aqui já aracu, né? Aracu e frango. Frango, linguiça, aracu e tambaqui. Isso aqui gravado aqui, ó. Aracu é aquele peixe ali. E aracu é aquele peixe lá, né? Esse peixinho aqui, ó. Então, aqui a paloma que está aqui vendendo, ó. Que legal. O pessoal quer comer um peixinho aí, ó, fresquinho, feito pela paloma. À noite tem? Peixe não. Só É assim, eles fazem aqui, ó, na calçada mesmo, as pessoas vão passando por aqui, quer um peixe fresco, quer comer em casa, já pega o peixinho, já pega os petinhos, já leva para casa. E salve-se quem puder. Tem uma top aqui, ó. Ó, é uma Honda e uma carrocinha com todo aqui, ó. Bem legal, né, cara? Bem legalzinho esse aqui, né? Ei, ô João Mário. Cadê o João Mário? Ah, eu pensei que era o João Mário, estava aqui do meu lado, aqui atrás, ó. É um senhor. Ei, João Mário, só que legal. Ó, tem suspensão atrás e tudo, ó. Aí, aqui vai duas pessoas aqui, ó. Dá pra duas pessoas passearem aqui, ó. Dá pra fazer um passeio legalzinho com isso aqui, ó. Coberta, não pega sol, não pega chuva. Estou aqui novamente aqui na frente da pracinha aqui de Maranhão. Ah, eu quero só lembrar que na entrevista que fizemos lá com o seu Ângelo, que completou 106 anos de idade, nós não permanecemos lá na festa porque houve uma chuva muito forte, choveu muito mesmo, e aí a gente acabou se abrigando por lá, ficamos um tempinho aguardando, e aí depois a gente resolveu ir embora. Eles ficaram por lá e a festa aconteceu, mas como a chuva estava meio severa, a gente preferiu voltar, ir para casa. Mas foi bem legal. E aqui agora, ó, tô aqui na pracinha. Aqui tem uma sala uma academia ao ar livre, né? E agora eu vou dar uma volta aqui, ó. Eu vou dar uma voltinha bem aqui, eu vou passar por cima dessa pontezinha aqui, ó. Vamos ver o que tem para lá. Eu vou passar por aqui por baixo mesmo, que aqui essas tábuas aqui eu não sei se elas são seguras. Deixa eu ver aqui. Tem um pouco de medo de uma tábua dessa aqui se soltar, sei lá, a gente não sabe. Vamos ver até onde eu posso caminhar por aqui. É meio altinho do chão. Ponte bem parecida com aquela ponte lá da Mangueira, só que aqui é bem alto. Dá medo de andar por aqui, que a gente não sabe se a ponte segura ou não. Que tem umas casinhas logo ali. Isso aqui, acredito que quando a água enche, isso aqui deve encher tudo aqui. E aí eles fizeram essa passarela aqui para facilitar o acesso das pessoas que moram para cá, para esse lado de cá. Vou seguir mais ali para frente. Hoje eu resolvi dar uma saída sozinho. A Leide, João Mares e a Arliene ficaram lá. Caminhando bem devagarinho porque eu tô com medo. Parece que tá bem firme isso aqui. Aí longe. A frente de Maranhão é muito bonita mesmo, porque tem ilhas. Aqui na frente tem uma ilha. O rio Japurá passa lá por trás dessa ilha aí. E ali bem aqui na frente tem um banco de areia, tem uma balsa ali, provavelmente
uma balsa não, uma draga, provavelmente recolhendo areia. O pessoal usa essa areia para construção, né? Eu vou ficar por aqui já dá. Aqui já dá para ver mais ou menos como é que é a frente de Maraã. E tem uma escada que desce por aqui, dá acesso ali para aqueles flutuantes. Legal, muito legal. Resolvi dar uma voltinha aqui na orla. Tem uma orla bem bacana aqui, bem legalzinha. E eu vim aqui para ver o pôr do sol aqui de Maraã. Quero mostrar como é que é o pôr do sol aqui de Maraã. É um lugarzinho bem agradável, tem umas árvores aqui na frente. Aí daqui a gente consegue já olhar aqui. Isso aqui a água tá seco ainda, né? Tá começando a encher. Quando encher isso aqui vai ficar, a água vem aqui em cima. E aqui a gente tem toda essa visão aqui, ó. Vou ficar ali embaixo de uma árvore, na sombra aqui. Hoje fez um calor tremendo aqui. Mas é bem legalzinho aqui, bem tranquilo. Um lugarzinho bom para se dar uma volta. Olha só a arte que eles criam aqui. Isso aqui é Maraã, né? Camisa. Que linda que é. Olha que desenho bonito. Essa é do Tucuxi, é? É, do Tucuxi. Essa aqui é do Boto Tucuxi. É de que ano essa aqui? Já tem, mas só tem de manga comprida já. Será que o Maurinho não quer não? De manga comprida, galera? Tá mandando assim diminuir a manga, né? Tá quanto? É meu preço. Muito bonito, hein? Camisa bonita, estampa muito linda. O letreiro da cidade está quase ficando pronto. Falta ainda a pintura e alguns acabamentos ali. Amanhã é o nosso último dia aqui. Quer dizer, hoje é o nosso último dia. Amanhã já estaremos indo embora. Vamos embarcar amanhã. Mas para mim está sendo um privilégio muito grande acompanhar o letreiro do nome da cidade pela primeira vez. Eu acho que isso não vai acontecer em outros municípios ou em outra localidade. Para mim é uma satisfação muito grande ter acompanhado, ter visto de perto eles fazendo aí, fabricando, ou melhor, construindo o boto, os dois botos aqui. Aqui os botos são os símbolos da cidade, né? Esse aqui é o boto Tucuxi, para quem não conhece, são os dois botos que tem aqui no Amazonas. Lá para nós chamamos de golfinho. Ele não deixa de ser um golfinho, né? Mas aqui é conhecido como Boto Tucuxi, ou Boto Lilás. A gente vê de longe, ele é cinza. E aqui está o outro boto aqui. Ainda tem muita coisa para acabar aqui ainda. Vão fazer a pintura, fazer os acabamentos aqui em cima ainda. Letreiro. Ainda não terminaram. E esse aqui é o boto cor-de-rosa. Aquele é o Tucuxi e esse é o boto vermelho. Então, como eu já havia falado antes, ele é conhecido mesmo, né, pelos índios como boto vermelho. Já custou quando veio para cá, explorou a Amazônia, viu que o boto era rosa e acabou apelidando de boto cor-de-rosa, chamando de boto cor-de-rosa. Mas aqui pela população e pelos índios, ele é boto vermelho. Rapaz, olha só que coisa legal. O esposo da Renata acabou de me parar aqui no meio da rua, nessa escuridão toda aqui, para trazer um pão bolo aqui, ó. É um pão bolo, né? É isso. Pão bolo só. Rapaz, são seguidores do canal. Rapaz, isso não tem preço.
Obrigado. Amanhã de manhã, pão, bolo no café da manhã para despedida, né? Para despedida. Obrigado. Adoro vocês. Eu sigo lá, senhor. Não tem dinheiro que pague isso, tá? Isso aqui é muito legal, muito rico. O ser humano aí, com todo carinho aqui, em Maranhão, longe de tudo, né, cara? Longe de tudo, como vocês já viram aí a cidade. Os caras aqui, ó, tratando com o maior carinho aqui. Fui muito bem recebido por essa cidade aqui, pelo pessoal daqui. Fantástico. Minha casa lá em Floripa vai estar à tua disposição. Tu e da Renata, tua esposa. Eu não sei quando. Não, mas tudo bem. Tens o meu número. Tem. Querido, obrigadão, tá? Ó, felicidade pra ti, um bom Natal pra ti. Feliz Ano Novo. E vamos que vamos, né? A vida vai pra frente. Amanhã de manhã já vamos pegar o barco pra ter fé. E vamos passar o Ano Novo lá no Barrinha. Ah, é? Mas lá que vai ser parto. Então. E o dia que tu puder, vai lá no Barrinha também, cara. Faz uma visita, pega um barquinho aqui, vai até fé, depois vai pra lá. Tá? Pega a esposa, vai fazer um passeio pra lá. Quando tiver internet, a gente dá uma licença pela internet. A internet, Agora com a Starlink, agora tranquilo. Show de bola. Tá bom. Tchau, querido. Felicidade, tá? Um abração. Obrigado, dá um abraço lá na Renata, né? Isso. Obrigado. Arruia! Ore Rubi, Ivak Pitecoar, Imote Pirano, Inderera Toikon, Ton Inderreno, Toyemoyangi, Inderremimotara, Ifipi. Pelo sangue dos ancestrais, eles lutam e expulsam o invasor. Implacáveis, jurimáguas, os valentes senhores da guerra. Bravos, destemidos, não civilizarás. Mãos destemidas que plantam, colhem, caçam e ferem. Lutam pelo sangue que foi derramado, vingam os ancestrais que foram derrotados, defendem sua honra e lutam por sua glória. E com muita raça eles entram pra história. Levantam os seus arcos, disparam suas flechas, caçam, matam e lutam os filhos da floresta. E o branco invasor vai ter que partir, pois o solo jurimágua ele não vai invadir. Hey, ha. Hey, ha. Ore Nirom Yahvé, Ore Moaruká. Pelo sangue dos ancestrais, eles lutam e expulsam o invasor. Implacáveis, jurimáguas, os valentes senhores da guerra. Mãos destemidas que plantam, colhem, caçam e ferem. Levantam os seus arcos, disparam suas flechas, caçam, matam e lutam os filhos da floresta. E o branco invasor vai ter que partir, pois o solo jurimágua ele não vai invadir. Levantam os seus arcos, disparam suas flechas, caçam, matam e lutam os filhos da floresta. E o branco invasor vai ter que partir, pois o solo jurimágua